Olá, turma, aqui é a professora Melissa, do curso de Engenharia Ambiental e Urbana da UFABC. Essa é a disciplina de Hidráulica de Condutos Forçados e a aula de hoje é sobre perda de carga em escoamentos sob pressão. Eu vou retomar aqui uma figura da aula anterior para introduzir esse tema que poderia dizer assim, é o tema central da nossa disciplina, né? Tudo que a gente viu aí nas semanas anteriores, de certa forma, é introdutório para esse tema das perdas de carga, que vai permear também todos os tópicos que a gente vai estudar aqui na disciplina daqui para frente, né? Diria assim, é o tema central do escoamento em duto sob pressão, porque é um dos fatores, o principal fator determinante aí das propriedades hidráulicas, né, desse escoamento em condutos sob pressão, é exatamente a perda de carga. Então eu estou retomando aqui esse esquema, né, esse croquis aqui que a gente viu na aula anterior, porque ele resume muito bem aqui o que vem a ser, afinal, né, a perda de carga em uma tubulação. Então, até antes de introduzir aqui o conceito, eu quero dizer, não se trata de perda de escoamento, né? Então, às vezes existe essa confusão e eu acho importante deixar bem claro aqui, não se trata da perda de água na tubulação por vazamento, não é isso. É uma perda de energia no escoamento que acontece principalmente por atrito. A energia é dissipada em forma de calor e esse escoamento vai perdendo pressão em virtude do atrito do fluido com as paredes do tubo. Então vamos pensar aqui numa tubulação, o sentido do escoamento aqui de montante, de onde a água vem, para jusante, para onde a água vai. Esse é o significado físico aí dos termos montante e jusante, né? Relembrando, muito utilizados aí em hidráulica e suas aplicações. Então o escoamento se dá da seção 1 para 2, e a gente toma como referencial um determinado plano horizontal, em referência ao qual a gente tem a informação de posição da tubulação na seção 1 e na seção 2, que a gente chama de Z1 e Z2. E essas medidas são sempre tomadas em relação ao eixo desta tubulação, né? Ao eixo central aqui no diâmetro dessa tubulação. Então, se eu coloco duas seções bem definidas, 1 e 2, um plano de referência, como é que eu indico quais são as cargas que são vigentes ali, né? Digamos assim, nesse escoamento? Então, a primeira delas é exatamente a carga de posição, né? Tem a ver com a energia potencial, como a gente viu na aula anterior. Então, é a carga de posição. A medida em metros, né, em relação ao plano de referência, Z1 e Z2. A próxima carga é também bastante intuitiva, que é a carga de pressão. O que vem a ser a carga de pressão? Se eu furar essa tubulação e colocar um canudinho, é o quanto a água vai subir. É a pressão dividido pelo peso específico do fluido, né? Então, o P sobre gama na seção 1 e o P sobre gama na seção 2. Então, você vê que tem uma redução na carga de pressão. A pressão na seção 2 está menor do que a pressão na seção 1, né? Existe aqui uma perda de carga que ocorre em função do atrito. E se eu marcar o nível que a água subiria aqui num canudo, né, num tubo piezométrico, para ser mais técnica aqui na linguagem, né, num tubo piezométrico colocado na seção 1 e na seção 2, quando eu ligo estas duas linhas, estes dois pontos, aliás, eu tenho a chamada linha piezométrica. Se esse escoamento estivesse sob pressão atmosférica, se fosse um escoamento livre, a linha piezométrica seria coincidente com a linha do próprio escoamento, com o nível d'água, tá? A linha piezométrica coincidiria com a lâmina d'água. Como é um duto sob pressão, então eu tenho uma carga piezométrica diferente da atmosférica, agindo aí nas diferentes seções do tubo. E o próximo componente aqui da energia, ou da carga total nesse escoamento, tem a ver com a energia cinética, que é a carga V1 ao quadrado sobre 2G e V2 ao quadrado sobre 2G. E quando eu ligo os pontos aqui da carga cinética na seção 1 e na seção 2, eu tenho então a chamada linha de energia ou linha energética, que é esta aqui.
E acontece que do ponto 1 para o ponto 2 eu estou perdendo energia nesse escoamento. Está perdendo energia potencial, carga potencial, porque está em declive. Eu estou perdendo carga de pressão devido ao atrito, estou perdendo carga cinética também devido ao atrito. E esta perda de carga total, ela se dá principalmente devido ao atrito. Tá? Se eu eliminar aí o fator posição, suponhando que esse tubo tivesse totalmente na horizontal, ele iria perder pressão da mesma forma. A variação de carga cinética, por sua vez, ela é muito pequena, quase que não é relevante, né? Mas a carga de pressão, ela é a principal das cargas aqui que sofre alteração em função do atrito no escoamento induto sob pressão. E quando a gente está falando de perda de carga, principalmente a gente está falando da perda de carga de pressão. E esta perda de carga, ela está representada aqui como um H1. Então, quando eu monto a equação de energia, eu vou construir essa igualdade, a equação de Bernoulli, né, que me diz que a carga total na seção 1, H1, é igual à carga total na seção 2, H2. Como que eu construo essa igualdade? Z1 mais P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a soma destas quatro componentes aqui. Z2 mais P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga, que aqui ela pode ser chamada de ΔH, entre 1 e 2, ou simplesmente HF, também é uma notação comum para perda de carga, mas o mais comum mesmo é o ΔH, né? Então, o estudo aí da aula de hoje é justamente sobre como quantificar esta perda de carga. Como é que eu quantifico a perda de carga? Como é que eu prevejo qual é a perda de carga no escoamento, por exemplo? Então, esse é o objetivo aqui dessa aula de hoje. E diria que esse tópico aqui ele vai ser utilizado praticamente em tudo em hidráulica daqui para frente. E tudo que a gente viu daqui para trás foi, assim, de certa forma, introdutório a esse conteúdo. É realmente o conteúdo aqui mais importante, né, do nosso curso. Então, vamos a ele. O conceito físico da perda de carga é o seguinte: a energia dissipada no escoamento ela não é mais recuperada, seja como energia cinética ou como energia potencial. Portanto, ela é denominada uma perda de carga. Ela é denotada por um ΔH, em algumas referências aparece como um HF, e tem duas componentes principais da perda de carga total em uma tubulação. Existe a perda de carga distribuída, que a gente vai chamar aqui de ΔHD ou HFD, e a perda de carga localizada, que a gente vai chamar de ΔHL ou HFL. De modo que a perda de carga total, que a gente vai chamar aqui de ΔH maiúsculo, é a soma dessas duas componentes. E o que vem a ser, então, essa perda de carga distribuída e essa perda de carga localizada? A perda de carga distribuída, ela acontece ao longo de uma tubulação. Ela é considerada uniformemente distribuída ao longo da tubulação, ao longo de toda a extensão desses tubos, e ela é ocasionada pelo movimento da água em contato com a parede do tubo. Então, ela é uniforme em qualquer trecho da tubulação. Já as perdas de carga localizadas, às vezes são chamadas de perdas locais ou perdas acidentais ou até mesmo de perdas singulares ou perdas nas singularidades, elas são perdas que são provocadas pelas peças especiais que existem, né, numa tubulação, e elas ocorrem em virtude do turbilhonamento que acontece quando a água no escoamento ela passa por uma peça que interfere nesse escoamento. Ou seja, naquele ponto onde tem uma curva, tem um S, tem um T, ou tem um registro, né, que mesmo que ele esteja aberto, ele provoca ali uma protuberância no interior do tubo, e aí, em virtude dessa perturbação que acontece ali naquele escoamento, ocorre um turbilhonamento ali pontual e é dissipada energia, né, nesse ponto do escoamento. Então, são dois tipos de perdas de carga e a gente vai estudar os dois separadamente. O primeiro deles é a perda de carga distribuída. Ela é distribuída ao longo de toda a extensão da canalização.
ela ocorre devido ao atrito do fluido com a parede e entre as camadas do fluido em si, né? E ela tem e esse atrito ele vai ocasionar tensões ali de cisalhamento, né? Devido às forças viscosas, pela resistência ao longo do escoamento, e vai ocasionar então essa perda de energia ou perda de carga. E ela é admitida como uniforme ao longo de um trecho de canalização, desde que não haja variação desse diâmetro, né? Se o trecho for todo constante, esta perda vai ser uniforme, independentemente da posição dessa canalização. Por que acontecem as perdas de carga distribuídas? Vamos entender aqui. Isso aqui vamos pensar nisso aqui como camadas de escoamento, tá? Elas estão com uma largura exagerada aqui para a gente conseguir visualizar, sendo que aqui seria a camada mais externa, junto à parede do tubo, e esta seria a camada mais interna, exatamente no centro dessa tubulação. Na região bem próxima a essa parede do tubo, existe a chamada camada limite, vamos dizer assim, uma camada de espessura molecular, imediatamente adjacente à parede do tubo, e devido à presença dessa superfície do tubo, acontece ali uma desaceleração do escoamento. Então, é por isso que a velocidade não é constante ao longo de toda a seção. Porque próximo ao tubo, essa perturbação provocada pela rugosidade da parede, ela faz o escoamento desacelerar aos poucos, sendo que a camada imediatamente adjacente à parede do tubo, ela pode ser aproximada como de velocidade nula em relação às velocidades que acontecem nas outras seções. Não é que cada átomo do escoamento está exatamente grudado e que o de trás não empurra ele, não é exatamente isso, mas vamos dizer assim, é um modelo físico que, devido a essa velocidade, exatamente junto à parede do tubo ser muitíssimo menor do que as demais velocidades e muito próxima de zero, é considerada como uma velocidade igual a zero na parede. E no centro, a velocidade é máxima. Isso acontece porque surgem efeitos de tensão de cisalhamento, que vai reduzir a capacidade de fluidez dessa água, ou desse fluido que tiver aqui, próximo às paredes. Essa camada, chamada camada limite, ela é então a região próxima à parede do tubo, que ela é afetada pela presença da própria parede do tubo, pela presença da superfície, que ela vai ocasionar essa desaceleração do escoamento. Isso acontece por um fenômeno físico chamado condição de não deslizamento, que me diz o seguinte, que a velocidade do fluido junto à superfície é igual à velocidade da própria superfície, né? Então, quando o fluido está em contato direto com um sólido, no ponto de contato existe uma aderência do fluido ao sólido, impedindo esse deslizamento, e essa condição é provocada pelas forças viscosas que atuam nesse fluido. Daí a importância do número de Reynolds que a gente estudou aí na aula anterior, né, que ele relaciona justamente as forças viscosas com a velocidade de escoamento e com a geometria desse tubo. Então, o que acontece como consequência é que o líquido ele vai dissipar parte da energia. Essa dissipação acontece principalmente em forma de calor, e a gente tem ali um filme laminar de velocidade praticamente nula junto à superfície. Quando eu encontro referências aí na internet, eu assisto muito vídeo de hidráulica e de drenagem, gosto muito de assistir, né, o que é postado, não só o que é publicado em papers, né, em revistas, mas é muito importante a gente também ver o que está sendo postado, porque existem muitos canais aí de divulgação científica e técnica que são muito interessantes para a engenharia. Encontrei aqui um canal, particularmente uma professora de um canal que tem vídeos muito bacanas na área de mecânica dos fluidos, e sobre camada laminar. Eu sei que esse é um tema que gera aí controvérsia, mas professor, a velocidade é nula na parede do tubo, é isso mesmo? Então eu estou deixando um vídeo aqui para vocês de 7 minutinhos super didático sobre camada limite e escoamento laminar, e vou recomendar então para vocês esse vídeo que eu estou deixando aqui no slide, o link, tá bom? Assistam, que é bastante didático e bem interessante a forma como ela apresenta essa temática. Então vamos assumir aqui que a velocidade é nula na parede do tubo, ela provoca uma desaceleração do escoamento, com isso o perfil de velocidade sofre uma variação,
E essa desaceleração ela acontece em função do atrito, ocorre ali uma dissipação de energia e isso é a perda de carga distribuída ao longo da parede do tubo. Ou seja, a perda de carga está diretamente relacionada à rugosidade desse tubo. Não existe uma superfície perfeitamente lisa. A gente pode dizer até que uma superfície seja hidrodinamicamente ou aerodinamicamente lisa, mas ela sempre vai ter alguma rugosidade, que se a gente colocar no microscópio, a gente consegue inclusive medir em unidade de metros mesmo. Quando a rugosidade desse tubo ela não ultrapassa a largura, a altura aqui dessa camada laminar, a gente diz que esse tubo é hidraulicamente liso. E quando as rugosidades ultrapassam aqui a largura da camada laminar, a gente diz que esse tubo é hidraulicamente rugoso e isto provoca um aumento significativo na perda de carga. Então aqui para vocês terem uma ideia, né, tem alguns exemplos de tubo. A gente consegue em tubos mais ásperos, como os de concreto e a manilha cerâmica, a gente consegue ver a olho nu a rugosidade dessa parede do tubo. Já quando a gente vai para tubos mais lisos, como PVC ou aço galvanizado, a gente já não consegue ver a olho nu, mas se a gente puser no microscópio, a gente vai enxergar uma aspereza na parede desse tubo. E no meio do caminho aí tem a tubulação de ferro fundido, bastante utilizada aí principalmente para adutoras, especialmente pela forte resistência que ela tem à pressão. Então, a rugosidade é uma variável importante aqui para nós quando o assunto é perda de carga. E aí a gente tem duas rugosidades hidráulicas aqui. Vamos considerar a rugosidade absoluta, geralmente ela é dada por epsilon ou E minúsculo, a anotação, né? E ela é a medida das saliências da parede do tubo. É medir mesmo com uma unidade de medida ali, em unidade de comprimento, a saliência da parede do tubo. E a rugosidade relativa é a rugosidade absoluta dividida pelo diâmetro, né? O quantos por cento desse diâmetro aí é preenchido por rugosidade da parede do tubo. Então, essas são variáveis importantes aqui no cálculo da perda de carga, como a gente vai ver daqui por diante. E existem tabelas, tá, de rugosidade, quando a gente não tem informação mais detalhada. O que se trata de informação mais detalhada? Levar para o laboratório e medir. Essa seria a informação mais detalhada possível da rugosidade, né, da parede de um tubo. E quando o próprio fabricante nos fornece essa informação. E isso é muito comum. Quando a gente compra aí um material, um tubo, é muito comum que venha lá um manual especificando qual é a rugosidade absoluta daquele material. Quando a gente não tem nenhuma informação nem outra, a gente recorre aí a tabelas que tem nos livros de hidráulica. Daqui por diante vai ser muito importante vocês recorrerem ao Manual de Hidráulica do professor Azevedo Neto, que é aquele livro que é nossa referência aqui para a disciplina, e que nesse período aí de atividades online, né, devido à pandemia, a nossa biblioteca está disponibilizando a versão em e-book. Basta acessar ali o nosso setor de biblioteca, né, o portal do setor de bibliotecas da UFABC, acessar com o seu login institucional e você tem acesso. Eu já deixei aí para vocês na descrição da disciplina, lá no Moodle. Desculpa, eu já deixei aí para vocês o link de acesso direto para esse livro. Vão ao livro, eu vou indicar para vocês certinho o capítulo, página, né? Na descrição ali da aula, eu vou indicar para vocês, recorram bastante de agora por diante às nossas referências aqui para complementar estas aulas, tá? Então, a gente tem aqui tabelas, né, de valores de rugosidade. Bom, então é de se imaginar que a perda de carga está diretamente relacionada à rugosidade. E ela está relacionada também a outras variáveis do escoamento e sempre foi muito estudada, né? Como calcular essa perda de carga? Como prever, na verdade, porque quando a gente leva para o laboratório, a gente consegue medir a perda de carga. A gente coloca um tubo piezométrico, a montante e a jusante, mede a perda de pressão, a gente sabe que a perda de carga cinética é irrelevante, coloca o tubo perfeitamente na horizontal, então não vai existir a perda de carga potencial. Então, a perda de carga que a gente está medindo ali manometricamente, ela é a perda de carga de pressão. Ok, mas e quando eu não posso medir? Quando eu preciso exatamente dimensionar uma tubulação, garantindo determinadas pressões lá na ponta da rede, e eu sei que essas pressões vão ser fortemente afetadas ao longo da tubulação, como que eu dimensiono isso? Essa é a questão, né, que se pretende determinar.
Então, diversos estudiosos aí se debruçaram sobre esse problema e propuseram alternativas de solução, que seriam equações para a perda de carga, sempre relacionando com a rugosidade do tubo, relacionando com o comprimento da tubulação ou com o seu comprimento em relação ao diâmetro e relacionando com a velocidade de escoamento. Então, sempre relacionando a velocidade do escoamento, a geometria da seção e a rugosidade da parede e, de alguma forma, relacionando essas variáveis para poder estimar a perda de carga. Se vocês forem lá no livro de hidráulica do professor Azevedo Neto ou em qualquer outro livro de hidráulica, vocês vão encontrar diversas formulações para perda de carga. Dá para contar uma aula de história da hidráulica só a partir dos grandes trabalhos aí que foram desenvolvidos e publicados sobre o cálculo da perda de carga, né? E cada uma dessas equações se adequa muito bem a determinadas condições, para diâmetros pequenos, para tubos lisos, para diâmetros longos, para instalações prediais e industriais, para instalações de infraestrutura urbana. Você tem diferentes faixas de ajuste dessas equações. E uma dessas equações, ela tem um ajuste mais ou menos constante, independente da aplicação. Por isso, ela passou a ser chamada de fórmula universal da perda de carga. Ela foi desenvolvida aí por dois pesquisadores, Darcy e Weisbach, e ela passou a ser chamada de fórmula universal justamente porque ela se mantém constante quando você calcula a perda de carga através dessa equação e quando você mede a mesma perda de carga em laboratório, o erro é mais ou menos constante, sejam quais forem as circunstâncias. E por isso ela passou a ser chamada de fórmula universal e ela realmente é bastante utilizada e amplamente utilizada para cálculo de perda de carga. E o que nos diz a fórmula universal? Vamos tratá-la assim de agora em diante. Ela determina a perda de carga, que aqui está chamada de HF, é uma perda de carga distribuída ao longo da tubulação, em função de três componentes: a velocidade de escoamento, ou a carga cinética, a geometria do escoamento, expressa em L sobre D, o comprimento da tubulação sobre o diâmetro, e um fator F, que vai então ser determinado em laboratório. Esse fator F foi chamado de fator de atrito. E aí a gente tem inúmeras tabelas para fator de atrito F em virtude de diferentes materiais. Só que o fator de atrito F ele não é função somente da rugosidade do tubo, ele é função do número de Reynolds, ele é função do tipo de escoamento, laminar ou turbulento. Então foram feitas aí diversas propostas para determinar o fator de atrito e era muito difícil determinar por tabela, justamente porque ele não depende de uma única variável, depende de várias variáveis. E aí uma das metodologias aí que mais foi utilizada para determinar esse fator de atrito da fórmula universal foi proposta aqui por este físico. Vocês veem que é tudo muito recente, né? As coisas têm menos de um século aí de existência. A hidráulica ela ainda está muito em desenvolvimento, né? Então, em 1933, Johann Nikuradse, esse pesquisador alemão aqui, ele propôs um trabalho experimental para determinar o fator de atrito em tubulações circulares, né? E ele realizou esses ensaios em tubos lisos, com parede interna revestida com grãos de areia, e que então ele poderia controlar a rugosidade e tratar como uma rugosidade uniforme, né? Correspondente exatamente ao diâmetro do grão de areia. Então ele fez, imagina o trabalho experimental para fazer isso aí, né? E aí ele conseguiu estabelecer algumas leis de resistência, né? Para o regime hidraulicamente liso ou para o regime hidraulicamente rugoso. Em 1944, um outro pesquisador seguiu com esse trabalho, né? Provavelmente pode ter sido aluno aí do professor Nikuradse, o Lewis Moody. Ele conseguiu botar tudo isso aí num gráfico, num diagrama, né? E esse diagrama está presente em absolutamente todos os livros de hidráulica que a gente tem para estudo da hidráulica dos condutos forçados, né? Então o diagrama de Moody, como ficou conhecido, ele representa graficamente numa escala logarítmica o fator de atrito em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. E ficou assim, a gente entra com o número de Reynolds, a gente entra com rugosidade, na verdade a gente entra com rugosidade relativa, que é conhecida, entra com o número de Reynolds e chega ao fator de atrito. Esse é um dos diagramas.
Mais recentemente ainda, em 1999, Suomi, um outro pesquisador, apresentou uma equação geral para o cálculo da perda de carga, em função da, desculpa, para o cálculo do fator de atrito F da equação universal da perda de carga, e também em função do diâmetro de Reynolds e da rugosidade absoluta do material. Então tá aí uma fórmula, vocês veem que também é logarítmica, né? Tanto é que o diagrama de Moody está em escala logarítmica. Ele conseguiu apresentar essa fórmula, ela apresenta aí um bom fator de ajuste. Depois outro pesquisador, Rose, colocou os resultados da fórmula de Suomi também num diagrama. Esse diagrama também aparece aí em diversos livros de hidráulica. Então, a gente calcula a perda de carga através de uma equação chamada equação universal, e essa equação é chamada de equação universal justamente porque ela tem um ajuste muito próximo, muito similar para todo tipo de tubulação, o que não significa que ela se ajuste bem, mas que ela erra por igual, porque sempre que a gente trata um modelo matemático para expressar um fenômeno físico, vai ter um erro associado. Então, digamos que ela é uma fórmula muito constante, por isso foi chamada de fórmula universal. Existem outros tipos de perda de carga, gente, que também na tubulação, que eles acontecem não em função do material em si, mas em função da condição de uso do material. E isso também vai para o cálculo da perda de carga. É importante ser considerado, quando eu quero estudar uma tubulação existente, uma tubulação que está instalada lá há décadas, eu preciso considerar que existem fatores que mudam a rugosidade interna dessa tubulação. O tubo novo ele tem uma determinada característica. Quando a gente vai para o tubo em condição de uso, acontecem incrustações, porque a água que tá sendo conduzida lá dentro não é exatamente limpa, dependendo do que... não é exatamente pura, desculpa. Dependendo do que tiver presente nessa água, se tiver cálcio, por exemplo, água dura, né, forma muita incrustação. Corrosão, se for algum tipo de efluente, né? Agora a tuberculização, eu vou deixar aí para vocês darem uma pesquisada. O que vem a ser essa tuberculização? Enfim, são diferentes fatores, gente, que podem alterar a rugosidade interna. E altera para valer. Aqui tem um exemplo, né, de tubulação com presença de incrustação. E aí, então, a gente tem também tabelas, né, nos livros de hidráulica aí, que relacionam a condição hidráulica do tubo novo e do tubo após mais tempo de uso, né? Quanto por cento a gente reduz daquela vazão que a gente consegue calcular se o tubo fosse novo, tá? Bom, pessoal, a fórmula universal ela tem esse nome, como eu falei, porque ela erra por igual para diversas... Ela erra de maneira mais ou menos homogênea em todas as faixas aí de tubulação, né? Quando eu falo que erra mais ou menos por igual, pode parecer uma piada, mas não é verdade. A gente sabe que o modelo físico sempre vai ser uma representação da realidade, portanto vai ter uma diferença entre o que a gente calcula e o que a gente mede, né? Porém, existem muitas outras fórmulas. Tá? A fórmula universal ela não é a única fórmula. E para determinadas faixas de aplicação, algumas destas fórmulas se ajustam melhor do que a fórmula universal. Ou, se não se ajustam melhor, elas têm um ajuste muito similar ao da fórmula universal, porém com uma facilidade maior de parâmetros, né? Então, surge aí uma equação que para nós, da engenharia ambiental e urbana, da engenharia de infraestrutura urbana, para a engenharia de instalações hidráulicas em gerais, obras civis, é uma fórmula que se ajusta muito bem nos nossos casos, que é a fórmula de Hazen-Williams. O que diz a fórmula de Hazen-Williams? Ela nos diz que a perda de carga, ΔH, é igual a 10,65 vezes o comprimento dessa tubulação, vezes a vazão, dividida pelo diâmetro, tudo isso está elevado aí a fatores, né? E dividida também por um fator C, um coeficiente de rugosidade. Que a grande vantagem do coeficiente C de Hazen-Williams em relação ao fator de atrito F da fórmula universal é que ele depende única e exclusivamente do material. Não depende de Reynolds, não depende da velocidade de escoamento, portanto, ele vai depender única e exclusivamente do material. Então, a gente tem tabelas para coeficiente C e essas tabelas elas são
bem práticas, e muitas vezes os próprios manuais dos fabricantes, eles trazem a informação do coeficiente C de Hazen-Williams. Ele já ensaiou em laboratório o seu produto e ele te fornece já um manual com o coeficiente C de Hazen-Williams. Às vezes ele não fornece o fator de atrito F, mas fornece o coeficiente C. Então fica uma fórmula muito prática de ser aplicada. Além disso, além dessa praticidade da formulação, a fórmula de Hazen-Williams, ela se ajusta muito bem em uma determinada condição, que é a seguinte: escoamento turbulento, líquido a temperatura ambiente, água a temperatura ambiente, 20 graus, vamos dizer assim, a nossa temperatura ambiente, né? Diâmetros, em geral, maiores do que 4 polegadas, ou seja, em torno de 10 centímetros, né? E então ela é particularmente aplicável, por exemplo, para redes de distribuição de água, para adutoras, para sistemas de recalque. Ou seja, ela é muito aplicável para os casos da engenharia ambiental e urbana, para os casos de infraestrutura urbana. Então ela é importante para a gente. Essa fórmula ela acaba entrando bastante forte aí no nosso radar pela sua aplicação. Então nós vamos trabalhar aqui na disciplina de hidráulica de condutos forçados com essas duas formulações, com a formulação universal, fórmula de Darcy-Weisbach. Às vezes vocês vão ver por aí só como fórmula de Darcy, mas isso é uma injustiça com o pesquisador colaborador, né? Quando são só dois, a gente precisa citar os dois, né? E a fórmula de Hazen-Williams. Nós vamos utilizar bastante as duas formulações, tá bom, gente? E aí tem diversas tabelas aí para perda de carga, os livros de hidráulica trazem diversas tabelas, vou deixar aqui para vocês como sugestão. Esse exercício ele é extraído aqui do sugestão de leitura complementar, tá bom, gente? Manual de hidráulica, o capítulo de perdas de carga. É fundamental para complementar essa aula aqui de hoje, tá bom, gente? Para complementar os conceitos aí da aula de hoje. Vou deixar aí para vocês esse exemplo, né, de como calcular perda de carga para tubulação dado um determinado diâmetro e um determinado material, utilizando a equação de Hazen-Williams. Então, ela é uma equação extremamente tabelável, justamente porque o fator C depende somente de uma variável, né? Aqui também tem um roteiro, né, para vocês fazerem aí os exercícios, né, um roteiro para solução de problemas. Eu vou deixar alguns exercícios propostos, como eu venho fazendo, depois eu posto a resolução deles passo a passo, né, explicadinho para vocês, e tenho os momentos aí de tirar dúvidas também. E um roteiro, quando a gente tem uma variável e faltam outras variáveis, qual formulação, né, qual a sequência de cálculo a gente vai utilizar. Mas já adianto para vocês, a gente continua utilizando bastante a equação da continuidade, e vamos utilizar as equações aí de perda de carga, tá bom? São os equacionamentos principais aí que a gente vai utilizar. QVA, aquela fórmula, a segunda fórmula universal da hidráulica, né? A primeira é a fórmula de Darcy-Weisbach para perda de carga, a segunda fórmula universal da hidráulica é a fórmula da continuidade, né? Que vazão igual a V vezes A, QVA. Bom, então com isso a gente está equacionado aqui, pelo menos no nosso campo de aplicação, ficam equacionadas as perdas distribuídas e as localizadas. As perdas localizadas, elas são também chamadas locais, acidentais ou singulares. São perdas de energia que acontecem pontualmente nas chamadas singularidades da tubulação. Singularidades são elementos pontuais numa tubulação, uma torneira, um registro, uma curva em L, um T, uma curva 90 graus, uma mudança de diâmetro. Então, elas ocorrem principalmente devido à presença dessas peças especiais, tais como conexões, né, na conexão entre tubos. Elas vão gerar essas peças especiais vão gerar uma turbulência adicional, aí, uma maior dissipação de energia pontualmente naquele local. E por isso vão ser chamadas, então, de perdas pontuais ou perdas locais. Como exemplos tem os cotovelos, as curvas, os T's, os alargamentos ou reduções de diâmetro, registro, aí tem diversos tipos de registro. Deixo para vocês darem uma pesquisada aí, dar uma googlada em tipos de registro. Registro de gaveta, registro de globo, porque o fato de ter um registro ao longo de uma tubulação, mesmo que ele esteja aberto, ele provoca uma interferência, ele está instalado no tubo, né? Ele provoca uma descontinuidade na parede do tubo e, portanto, provoca uma interferência e vai gerar uma perda de carga pontual. E aí, como é que a gente calcula isso? E isso é realmente importante? Professora, uma perda pontual, às vezes numa tubulação tão extensa, tem um registro, é significativo? Bom,
estas perdas pontuais, elas costumam ser altas, em comparação a um pedaço de tubulação do mesmo tamanho ali daquela singularidade, a perda pontual, ela é a perda localizada ela é alta. Então, se tiver muita peça numa tubulação muito curta, a perda localizada vai ser muitas vezes maior do que a perda distribuída. Ao contrário, se forem poucas peças numa tubulação muito longa, essa perda de carga localizada, proporcionalmente à perda distribuída, vai ser muito menor. Independente disso, a gente sempre calcula as duas, porque não tem como saber de antemão, a gente tem como ter uma ordem de grandeza. Tubulações de recalque tem muita peça. Não, desculpa, de tubulação de sucção, né? Do ponto de captação até a bomba é sucção, da bomba até o ponto de uso é recalque. Então, essa tubulação de sucção, por exemplo, ela tem muita componente, é cheio de componente ali e a perda localizada é muito alta e a tubulação geralmente é curta. É diferente de uma adutora, por exemplo, que ela é longa, vale mais as perdas distribuídas, né? E existem diferentes formulações para eu calcular essas perdas localizadas, tá? E vai depender muito também do tipo de perda localizada. Então, vamos partir de alguns tipos que existe equacionamento para isso. Então, tem equacionamento para alargamento brusco de seção, onde existe uma perda local devido ao turbilhonamento aqui da água, né? A formulação que a gente tem para este tipo específico de perda de carga, ela vem de dois pesquisadores aí, mais ou menos entre 1700 e pouco, 1800 e pouco, desenvolveram aí um equacionamento, né? Mas de modo geral, assim, as perdas localizadas para cada acessório, elas podem ser expressas por uma única equação. Ela é expressa em função da perda de carga cinética. Em ponto localizado, a principal componente acontece devido à perda de carga cinética. Muda muito a velocidade ali naquele ponto. Então, por mais que várias equações são desenvolvidas para determinadas peças, existe uma equação que ela é geral para todo tipo de peça e que daí você traz somente o fator K, que seria o coeficiente dessa equação geral da perda de carga localizada, para o estudo da peça especificamente. Ou seja, passa a ser um coeficiente, assim como o C de Hazen-Williams, para determinar perdas distribuídas, o K da equação de perda localizada passa a ser muito passível de determinação em laboratório e ser colocado em forma de tabelas ou nos manuais aí dos diferentes produtos, né? Então, outros exemplos aqui de perda de carga localizada: entrada da água no reservatório para canalização, existe uma perda de carga. Quanto mais, vou botar uma palavra aqui usando assim uma metáfora, quanto mais orgânico for esse escoamento, menor é a perda de carga. Quanto mais brusca for essa alteração, maior é a perda de carga. Então, esses valores são muito tabelados, a gente encontra aí tabelas de hidráulica, procurem aí nos livros aí de vocês, né? Principalmente no manual de hidráulica, que é o que vocês têm acesso agora nesse período, procurem aí essas formulações, né? Para contração súbita ou para alargamento súbito existem equacionamentos específicos, e para os demais elementos aí, para as demais singularidades, demais peças hidráulicas, a gente tem fatores K que são ou tabelados ou determinados pelos fabricantes dessas peças. Uma outra forma de determinar a perda de carga localizada é o chamado método do comprimento equivalente. Ele consiste em inferir aquela peça específica, vamos supor uma torneira, um registro, um T, uma conexão, ela equivale a quantos metros a perda de carga que ela provoca equivale à perda de carga linear ou contínua ou distribuída provocada por quantos metros de uma tubulação de mesmo material com o mesmo diâmetro. Então, isso seria o método do comprimento equivalente. Seria eu calcular, por exemplo, eu tenho um trecho de tubulação onde eu tenho, além dos tubos, eu tenho uma válvula de retenção. Todos esses nomes que eu estou deixando aqui, gente, eu vou deixar para vocês
darem uma pesquisada, darem uma googlada, olhar um pouco o livro do professor Azevedo Neto, que vocês têm acesso online, e também dar uma googlada para ver que peças são essas, só para não ficar assim, sabe, só um desenhozinho no exercício, no enunciado de exercício. Então vão dar uma pesquisada sobre o que são essas peças. O que é uma válvula de pé? Ela tem pé mesmo? O que é isso? É uma válvula utilizada em tubulação de sucção, né? Então aqui, eu diria aqui que o escoamento está indo nessa direção aqui, e deve ter uma bomba aqui. Então ela faz a sucção, né, lá de onde está sendo captada essa água, aí depois tem um cotovelo, aí depois vem uma válvula, aí depois vem outro cotovelo, aí vem uma válvula de retenção. E o que é o método do comprimento equivalente? Significa dizer, olha, essa válvula de retenção equivale a você estender essa tubulação em mais X metros, com o mesmo diâmetro e material. Então a gente soma o comprimento da tubulação com os comprimentos equivalentes de cada peça. Faço essa soma e aplico a equação universal. Só que ao invés de usar o L da tubulação, eu uso o chamado L equivalente. E que L equivalente é esse? Eu tenho tabela. Em hidráulica, para tudo nesta vida hidráulica, a gente tem tabela. Eu quero muito que vocês peguem o livro e deem uma olhada. Tem muita tabela. É tabela para todo lado, nessa parte aí, principalmente das perdas de carga. E às vezes o fabricante, às vezes não, quase sempre o fabricante informa as perdas localizadas, provocadas por uma peça, das duas formas. O fator K e o comprimento equivalente. E quando aparece uma formulação só, geralmente é o comprimento equivalente que é informado aí nos manuais. Estou deixando aqui para vocês, gente, alguns exercícios que eu vou depois postar a resolução deles. Peço para vocês olharem, primeiro acompanhar bem a aula, ficou com dúvida, volta ali num ponto. Peguem o livro do Azevedo Neto, dá uma googlada para pesquisar essas peças. E aí depois tentem fazer estes exercícios. Como sempre, daqui a alguns dias eu posto a resolução deles. Não são exercícios para entregar, são exercícios para vocês estudarem. Para entregar é outro, tá lá como atividade proposta da semana 5, também com um prazo aí para vocês executarem essas atividades. Mas esses aqui é para vocês estudarem mesmo o tema. E estudem bem esse tema. Eu recomendo vocês estudarem bem o tema perdas de carga. Vocês vão usar em tudo daqui por diante que diz respeito ao escoamento em condutos forçados. Todas as disciplinas, a disciplina de sistema de abastecimento de água é essencialmente calcular a carga em cada ponto da rede. Então, assim, consolidem bastante esse conceito de perda de carga e as suas formulações. Estou à disposição, procurem aí nos horários de tirar dúvidas da disciplina e a gente se vê na próxima aula. Obrigada, turma!